consolo do nosso coração. Pai, nós amamos o Senhor, amamos a Tua palavra. Nós não estamos aqui porque nós não tínhamos o que fazer, mas estamos aqui porque sabemos que quando nós congregamos, quando nós nos expomos à Tua palavra e à unção coletiva que se manifesta quando nós estamos juntos, algo acontece. Nós somos, Pai, impactados pela Tua palavra, nós somos exortados, consolados, confrontados, avivados. Oh, Pai, obrigada, porque nós vamos sair daqui mais fortes, mais intrépidos e mais convictos. Obrigada pelo Teu poder que opera em cada um de nós e que também pode operar através de cada um de nós. Bendizemos o Teu nome nessa noite, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. É uma honra estar aqui com vocês nessa noite, mais uma vez compartilhando a palavra. E como é bom a gente saber que a palavra é tão rica, né? E que o Senhor, Ele é responsável pela palavra dele. Um texto que me veio ao coração foi Mateus, no capítulo 12. Abra lá, por favor. Mateus, capítulo 12, versículo 35. Sabe que muitas vezes no nosso dia a dia, a gente é pego de surpresa por circunstâncias, por situações, e não dá tempo da gente sair correndo para se encher. O que vai sair é o que já está dentro na hora. E aqui, em Mateus, no capítulo 12, versículo 35, na parte A, diz assim: o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. O que é um tesouro? Um tesouro é algo que você guarda, que você esconde, que você protege, que você cuida. É algo precioso. Você não deixa um tesouro exposto, né? Sempre quando falo desse texto, eu sempre venho à minha mente, embora o texto não está falando disso, mas vem à minha mente um baú. Um baú, algo que você guardou coisas preciosas ali dentro, que você colocou o que tinha de precioso lá e que você guarda, de repente, num canto do quarto. Você não deixa exposto na varanda, você não deixa no meio da rua, não, você guarda. E aqui esse texto fala que o homem bom tira do tesouro bom, coisas boas. Então, qual é o tipo de tesouro que nós temos? Nós temos sido bons homens? Ou nós estamos aqui na segunda parte do versículo, né? Mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Nós não nos tornamos bons ou não nos tornamos ruins só porque a gente quer. Mas o que nos faz ser bons de verdade é encontrarmos Jesus, porque Ele nos tirou de uma condição de mal para uma condição de bom. Ele nos tirou de uma condição de trevas para uma condição de luz. Nos tirou por uma condição de pecadores para uma condição de justiça de Deus. Algo que nós naturalmente não poderíamos fazer. Então nós todos nos transformamos num bom baú, em boas pessoas aqui, no sentido de sermos transformados, no sentido de termos nascido de novo e de recebermos algo que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. Quando Jesus estava ali na cruz, Ele estava representando cada um de nós. Do nosso pecado foi exposto publicamente ao desprezo e Jesus triunfou sobre Satanás e seus demônios e nos colocou numa condição de justiça de Deus. Hoje nós somos justos. O que quer dizer justo? Quer dizer digno. Quer dizer capaz de estar diante de Deus como se o pecado nunca tivesse existido. Então Ele nos transformou, Ele nos tirou de uma condição de homens maus, pecadores, afastados da presença de Deus, para pessoas que agora podem ter acesso a Deus e que têm um bom tesouro. Agora, existe também uma responsabilidade. Aquilo que nós não poderíamos fazer, Ele fez, que era mudar a nossa condição. Ele mudou, porque nenhum de nós, por melhorzinho que a gente fosse, a gente seria capaz de mudar a nossa condição. A nossa natureza foi transformada quando nós recebemos Jesus como Senhor da nossa vida. Mas existe algo que é minha responsabilidade e sua responsabilidade fazer. É colocar coisas dentro desse tesouro, é acrescentar esse tesouro. Então, quando nós pensamos nisso, nós podemos pensar também na palavra de Deus. Aquilo que nós temos alimentado o nosso coração, que nós temos alimentado a nossa mente todos os dias, o tempo todo, o que nós temos colocado dentro da nossa mente? O que tem descido para o nosso coração? É isso que vai sair na hora que nós precisarmos.
E nós precisamos nos atentar, estudar a palavra, meditar na palavra do Senhor o tempo inteiro. Mesmo que você não tenha possibilidade de estar o tempo inteiro com a Bíblia na mão, mas você pode estar lembrando, trazendo à sua memória versículos, trazendo à sua memória a presença do Senhor, celebrando quem Ele é na sua vida. Não é só quando nós estamos fisicamente lendo a palavra, mas quando nós estamos lembrando quem Deus é na nossa vida, lembrando aquilo que Ele pode fazer, consagrando a nossa vida, consagrando o nosso coração, quer no nosso trabalho, quer na nossa casa. Senhor, me dá graça, me dá sabedoria, me dá inteligência, me dá capacidade. Porque a Bíblia diz lá em Tiago que Ele nos dá liberalmente. Diz que se alguém tem falta de sabedoria, que peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e em nada lhes impropera. Ou seja, Ele não joga na cara se Ele tiver dado sabedoria. Então, quantas vezes a sabedoria, o entendimento, o tesouro, parece que está lá no fundinho do baú. Tem hora que a gente olha, meu Deus, parece que eu não sei isso, mas quando você procura, que você abre esse bom tesouro que tem aí dentro de você, esse bom depósito, se você tem colocado coisas boas dentro desse bom depósito, na hora que você precisar, você vai ter onde buscar. Porque muitas vezes na hora da circunstância, como eu falei, não vai dar tempo de sair correndo para ler, deixa eu procurar o que a Bíblia fala sobre esse assunto, deixa eu ligar para alguém orar aqui por mim. Não, tem hora que é a gente mesmo e o Senhor. Por isso que nós precisamos ser fervorosos de espírito, ser fervorosos de oração, termos convicção de quem o Senhor é na nossa vida e de quem nós somos para Ele. Para Ele nós somos filhos amados. E eu queria estudar um pouco a respeito das orações de Paulo nas cartas. Todas as cartas, Paulo vai falando à igreja. Então, o Novo Testamento, ele é dividido, primeiro, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois, nós temos o livro de Atos, que é o começo, é a inauguração da igreja. Ali começa, a igreja nasce, vamos dizer assim, né? O corpo de Cristo na terra nasce, o Espírito, Jesus morre, ressuscita, o Espírito Santo passa a habitar dentro do homem, e a igreja, como nós conhecemos hoje, como congregação, o corpo de Cristo também, ele é inaugurado. E a partir disso, a partir desse poder, que agora veio habitar dentro do homem novamente, porque ele tinha sido perdido por causa do pecado de Adão, agora, Deus em nós faz a manifestação do poder dele aonde nós estivermos. E é isso que o livro de Atos vai falando. O livro de Atos, ele vai falando desse poder em operação, aonde um discípulo estava, aonde um filho de Deus estava, aonde alguém que conhecia a palavra de Deus estava. As circunstâncias eram afetadas por causa da fé, eram afetadas por causa da presença do Espírito Santo e da convicção de que cada um daqueles tinha. Isso é o livro de Atos. Depois disso, vem as cartas. As cartas são epístolas, são livros que foram escritas de Paulo, de Pedro, de Tiago, que foram escritas a essas igrejas que se reuniam em locais diferentes. Então, quando nós pensamos nessas cartas, nós precisamos entender que elas foram endereçadas à igreja, ou seja, foram endereçadas a nós. Então, hoje, a nossa doutrina, o nosso manual de vida está estabelecido nas cartas que foram escritas à igreja. E depois disso, nós temos o livro de Atos, de Apocalipse, que é o final da história, que a gente sabe que não tem final, mas é só o final, pelo menos, do livro. Amém? Então, aqui, quando nós pensamos nessas cartas, todas elas, Paulo, ou Tiago, ou Pedro, sempre tem uma oração. E eu quero que você abra para a gente começar em Filipenses, por favor. Filipenses no capítulo 1. Eu não vou seguir ordem, eu vou seguir o que for vindo aqui no meu coração, tá bom? Filipenses no capítulo 1, essa oração eu gosto muito. Eu não sei se pode ter uma oração preferida, mas essa é a minha oração preferida. Essa tem sido a minha oração pelos meus filhos, especificamente. Porque nós estamos vivendo numa geração corrupta, corrompida, e a minha oração por eles é essa oração aqui. Aqui, Filipenses 1, a partir do versículo 9, diz assim: e também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e em toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus.
Então, olha só que oração linda que Paulo faz. Ele está orando por esse povo aqui, pelo povo que se reunia nessa região, na região dessa cidade de Filipos, e ele vai orando para que o amor deles aumentasse mais e mais. E como que o amor aumenta mais e mais? À medida que você mergulha mais em Deus, à medida que você coloca mais força, que você desenvolve, não colocar força, não foi essa, quando a gente coloca força, é porque o negócio não está bom. Porque quando a gente se aproxima de Deus e o nosso relacionamento com Ele é estreitado, a gente não precisa fazer força, nem para andar em fé e nem para andar em amor. Se a gente está precisando fazer força, não está em fé envolvida. Porque a fé é algo natural de quem está cheio do Espírito e que tem confiança no Senhor. Então ele vai orando para que o amor aumente mais e mais. Aí olha que interessante, em pleno conhecimento e toda percepção. Quanto mais nós crescermos no conhecimento da palavra, no conhecimento do caráter de Deus, aqui em momento algum, Paulo, obviamente, ele não está falando a respeito de um conhecimento intelectual apenas. Ele está falando de um conhecimento por dentro, de um conhecimento em toda percepção espiritual, ou seja, do discernimento espiritual de quem Deus é, do amor de Deus e daquilo que tem escrito na palavra. E aí ele vai falando, o versículo 10 eu amo, porque ele vai dizendo, olha, para que vocês aprovem as coisas excelentes. E essa tem sido a minha oração pelos meus filhos. Eu falo, Senhor, eu quero que eles aprovem as coisas excelentes. Que eles aprovem aquilo que o Senhor aprove. E que eles desaprovem aquilo que o Senhor desaprove. Que eles amem aquilo que o Senhor ama. E tenha nojo daquilo que o Senhor tenha nojo. E essa precisa ser a nossa oração por nós mesmos, por uns pelos outros. Precisamos orar para que a gente aprove as coisas excelentes. Porque quantas vezes ao longo da nossa vida a gente aprovou coisas que o Senhor desaprova? Que a gente achava que era bonito, que era feio. Que a gente estava achando lindo e Deus estava achando feio e a gente estava achando que era normal. Mas quando mais a gente estreita o nosso relacionamento com Deus, mais a gente aprova o que Ele aprova e desaprova o que Ele desaprova. Tem coisas que eu não aguento nem ouvir. Tem coisas que eu não aguento nem ver, que me dá nojo, me dá agonia. Porque eu tenho certeza que o Senhor desaprova. E se o Senhor desaprova, eu também preciso desaprovar. E aí, para que nós vamos precisar aprovar as coisas excelentes? Para sermos sinceros e inculpáveis diante dEle. Porque nós iremos nos encontrar com Ele. Aqui fala, né, para o dia de Cristo. Aqui está falando a respeito do grande dia que nós estaremos todos diante dEle. Porque naquele grande dia que nós estivermos diante dEle, não vai ter desculpa. Nós não vamos ser julgados pelo que o pastor fez, pelo que fulano fez, pelo que Beltrano fez. Não, cada um vai prestar contas de si mesmo diante de Deus. E nós não vamos prestar contas diante de Deus, não é pelo que os outros fizeram ou deixaram de fazer, mas é com aquilo que nós fizemos, com aquilo que Ele colocou no nosso coração para fazer. Com os dons, os talentos que Ele compartilhou com cada um de nós, que Ele colocou em nós e que Ele espera que cada um multiplique aquilo que Ele colocou em nós. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos aprovando, crescendo no entendimento de que nós vamos aprovar aquilo que Deus aprova, avançando para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, independente das circunstâncias. Eu sei que muitas vezes as circunstâncias querem nos parar, querem nos calar, mas nós continuamos avançando, crendo que o Senhor é poderoso para completar aquilo que Ele já começou a fazer na nossa vida. Sabe, nós estamos no meio de um grande projeto, existem grandes coisas para se manifestar nessa igreja do Guará, e Deus conta com cada um de nós para gerar isso em oração. Muitas vezes a gente olha e a gente vê e parece que as coisas não estão acontecendo, mas nós não podemos parar, porque nós sabemos que nós estamos no meio de uma gestação. Nós estamos gerando coisas grandes no reino do Espírito, e essas coisas vão se manifestar. O menino vai nascer, em nome de Jesus, e vai nascer bonito e rosado, saudável, chorando forte. Porque nós cremos e as coisas no reino de Deus estão sendo geradas e Deus conta com cada um de nós. Amém? No versículo 11, quando ele diz, olha, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Graças a Deus por isso, porque Deus espera que nós estejamos cheios do fruto da justiça, cheios de verdade, cheios de alegria, cheios de bondade, andando naquilo que o Senhor nos chamou para fazer.
Muitas vezes, nós queremos desistir de algumas coisas, mas o Senhor tem nos puxado e dito, ei, fique firme até o fim. Aprove aquilo que eu aprovo e fique firme, mesmo que tudo ao contrário esteja dizendo que não. Se você ficar firme, confiante, as coisas vão acontecer. Amém? Agora, Colossenses. Colossenses também no capítulo 1, a partir do versículo 9. Versículo 9 diz assim: por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis, de quê? De pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Para quê? A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então, olha que oração poderosa. Às vezes a gente está sem ideia para orar, pega esses textos aqui e ore, coloque o seu nome, coloque o nome da pessoa que você quer orar. Senhor, eu não estou tendo ideia nenhuma de oração. Olha aqui o tanto de ideia de oração que tem. E você começa com esse tipo de oração e daqui a pouco você está orando outras coisas, ou você está orando em outras línguas, e você está transbordando, orando a perfeita vontade de Deus, porque aqui Paulo escreveu e fez orações inspiradas, e Deus quer também nos inspirar a fazer orações que estejam de acordo com o coração dele, para aquele momento, para aquela situação. Então, quando ele ora aqui, olha, eu tenho orado por vocês para que vocês transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Nós precisamos transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus, discernindo aquilo que está no coração dele, para que a gente faça aquilo que ele quer, manifestando a vontade perfeita dele, com toda a sabedoria, com entendimento espiritual. Sabe que entendimento espiritual não se adquire em livros. Entendimento espiritual não se adquire gastando, orando, ou passando horas lendo a Bíblia tecnicamente, de maneira intelectual. Não, entendimento espiritual, percepção espiritual se ganha, se recebe de graça, através da comunhão com o Espírito Santo. Porque nós podemos estudar muitas coisas e ter a cabeça cheia de informação, mas quando essa informação é transformada em revelação, aí então nós crescemos na percepção espiritual no reino de Deus. Existe um processo da transformação da informação na revelação. E isso é algo espiritual que só pode acontecer através da unção do Espírito, como a Bíblia diz em 1 João no capítulo 1, que a unção dos santos permanece em nós e nos ensina todas as coisas. Então nós precisamos estar orando por nós mesmos e orando pelos outros, para que a gente cresça em toda a percepção espiritual, em toda a sabedoria, no conhecimento da vontade de Deus, para que a gente viva, como o versículo 10 diz, para que a gente viva de modo digno do Senhor. Imagina o que é isso? Viver de modo digno do Senhor, porque Ele já nos fez dignos, Ele já nos fez idôneos. O que é ser idôneo? É ser capaz. Porque antes nós não éramos capazes de acessar essa herança, não éramos capazes de ter acesso a esse Deus tão poderoso e tão maravilhoso, mas Ele nos fez dignos de estar na presença dEle. Então, Ele nos fez dignos, mas existe uma maneira de andar dignamente. E para andar de modo digno, nós precisamos aprender a crescer em toda a percepção espiritual e andar de acordo com a vontade. Porque Ele já nos deu o acesso. Mas como que nós vamos andar depois que nós acessamos este lugar que Ele nos deu o direito de entrar? Você pode ser convidado para uma festa muito maravilhosa, ganhou um ingresso lá, de um restaurante mega, ultra chique, chiquérrimo, você pode entrar. Mas se você não for vestido adequadamente, se você não souber usar os talheres, se você não souber como se comportar naquele ambiente chiquérrimo, você vai ficar sem jeito naquele lugar.
Você pode ter recebido o ingresso para entrar, mas se você não andar de um modo adequado naquele ambiente, você não vai se sentir à vontade. E as pessoas também não vão ter a percepção de que você faz parte daquele lugar. Da mesma maneira, nós também precisamos andar de modo digno, na presença dEle, diante dEle, como diz aqui, viverdes de modo digno do Senhor, versículo 10, olha, para o seu inteiro agrado. Frutificando, o que é frutificando? Dando frutos. Oh, que revelação tão profunda. Mas é porque às vezes a gente lê, vai lendo, achando bonito, mas não quer, não extrai. Mas quando a gente pensa, a fim, ou seja, o objetivo de eu ter sabedoria, de eu ter conhecimento, o objetivo é para que eu viva de modo digno do Senhor, para que eu o agrade em tudo e que eu também frutifique em toda boa obra. Ou seja, que eu tenha frutos de justiça, como nós lemos lá em Filipenses no capítulo 1 também. Frutos de justiça, frutos que vão glorificar ao nosso Pai. Nós vamos fazer coisas, nós vamos andar de tal maneira que as pessoas vão olhar para nós e dizer, nossa, esse faz parte de um reino diferente do meu. Eu quero o que você tem. Eu quero poder me assentar à mesa do rei como você se assenta. Eu quero poder falar da palavra de Deus assim com leveza como você fala. Porque só quem esteve com Ele consegue falar as coisas que Ele fala. E quanto mais nós nos conectamos com o Senhor, mais nós nos achegamos a Ele e mais nós aprendemos a andar de modo digno para o seu inteiro agrado e frutificando em toda boa obra. Porque o Senhor nos chamou e nos formou para andar em boas obras. Para andar frutificando e fazendo a vontade dEle em todo lugar, crescendo no pleno conhecimento de Deus. E no versículo 11, sendo fortalecidos, olha só como esse versículo é redundante e exageradamente maravilhoso. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Será que a glória de Deus tem força? Pois Ele está dizendo que está disponível para mim e para você. E que nós precisamos orar uns pelos outros. Para que, segundo a força da sua glória, nós sejamos fortalecidos com todo o poder por dentro. Ou seja, tem muito poder disponível para mim e para você. Se nós estamos andando com a sensação de que nós não temos poder, é porque nós não temos mergulhado o suficiente na presença daquele que a força da sua glória opera com todo o poder dentro de nós. Existe um poder poderosíssimo disponível para cada um de nós. E não tem a ver com o sentimento, tem a ver com a convicção de quem Deus é e de quem nós somos nele. Porque nós fomos implantados nesse reino. Nós fomos transportados do império das trevas para um outro lugar, para o reino do Filho do seu amor. E no reino do Filho do seu amor, nós somos reis e sacerdotes. Nós somos filhos amados de Deus. E por causa desse acesso que Ele nos deu, Ele também nos fortalece, segundo a força da sua glória, por dentro. Porque nós podemos andar nessa terra de cabeça erguida. Nós não vamos passar vergonha. Nós não vamos andar como eu dei o exemplo da pessoa que acessa um restaurante chique e não sabe se comportar. Não, nós sabemos nos comportar nesse reino. E quando mais nós lemos a palavra, mais nós aprendemos a etiqueta do reino. Quando nós aprendemos a etiqueta do reino, a gente não vai passar vergonha, a gente não vai ficar sem jeito naquele lugar, porque a gente entende que agora a gente pertence a um reino diferente, a um reino de luz, a um reino de poder, e que nesse reino nós somos reis e sacerdotes e andamos de cabeça erguida, vivenciando todas as coisas que Ele já preparou para cada um de nós, frutificando em toda boa obra, andando em toda perseverança, em longanimidade, ou seja, com paciência, aleluia. E com alegria, glória a Deus. Muitas vezes as circunstâncias querem roubar a nossa alegria. Mas nós podemos andar com alegria. E no versículo 12, eu gosto muito porque ele vai dizendo, olha, dando graças ao Pai, né, ele estava fazendo uma oração pelo povo lá de Colossenses, pelos Colossenses, ele diz, olha, eu dou graças ao Pai que vos fez idôneos. Idôneos é o que eu disse, vos fez dignos. A gente não era digno, mas Ele nos fez dignos. Dignos para quê? A acessar essa herança que nos cabe. Existe uma herança disponível para cada um de nós. Nós não podíamos acessar essa herança porque nós não fazíamos parte da família. Mas agora nós somos da família de Deus. A Bíblia diz em Romanos 8, no versículo 17. Ora, se somos filhos de Deus,
herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele padecemos, com Ele também seremos glorificados. Graças a Deus por isso, Ele nos deu acesso a essa herança, porque Jesus, Ele é o nosso irmão mais velho, mas Ele não é um irmão ciumento, birrento, que não quer dividir a herança com os irmãos, não. A Bíblia diz que nós somos agora co-herdeiros, ou seja, a mesma herança de Jesus é a nossa, nós somos co-herdeiros de Deus. E é interessante porque aqui está dizendo que nós precisamos entender que Ele nos fez digno de fazer parte dessa herança que nos cabe. E sabe algo que nos cabe? É algo que é o nosso número. Eu calço 38. Se alguém me der um sapato 36, não cabe. Não é meu, não vai dar, eu não vou andar confortável. Mas aqui está dizendo que Ele já não me fez digna e que Ele já me fez caber na herança, e que a herança cabe em mim e eu caibo na herança. E está tudo certo, está tudo encaixado. Então nós precisamos andar nessa terra entendendo que nós fomos feitos dignos. Precisamos orar e precisamos estar cheios dessa convicção, porque muitas vezes as circunstâncias querem nos deixar para baixo. Às vezes a conta não está fechando, mas a conta fechando ou não fechando, você faz parte dessa herança poderosa. Você tendo dinheiro para pagar todas as suas contas hoje ou não, Deus é o Deus Todo-Poderoso da sua vida, que cuida de você, que é seu Pai e que te deu acesso a essa herança poderosa, que não tem só a ver com dinheiro, não. Tem a ver com uma ampla suficiência em Cristo e é um acesso de coisas espirituais que dinheiro nenhum na terra pode pagar. Imaginar que nós podemos impor as mãos sobre uns enfermos e eles podem ser curados. Entendeu? Entender que hoje nós podemos falar com Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que Ele agora é nosso Pai, e que responde quando a gente fala com Ele. Meu Deus, nós não podemos tomar isso como comum. Nós não podemos achar que isso é comum, como o pastor José Carlos falou. Não acostume com a paisagem. Não acostume com o fato de entender que Deus é o seu Pai e achar, meu Pai, normal. Não é normal ter um Pai todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Não é normal. Nós podemos e precisamos nos relembrar disso o tempo inteiro. Nós precisamos trazer isso à nossa memória, para que essas coisas sejam motivo de avivamento dentro do nosso coração. Às vezes a gente acha que avivamento é pular e gritar e sair correndo e orar em línguas. Tudo isso são manifestações de um avivamento. Mas o avivamento verdadeiro acontece dentro de mim e dentro de você, quando a convicção de quem Deus é cresce. Todas as vezes que nós nos achegamos ao Senhor e nos lembramos de quem Ele é para nós, nós somos avivados, fortalecidos por dentro no homem interior. E é isso que precisa ser verdade para cada um de nós todos os dias. Amém. 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Versículo 11, por favor. Não, vamos ler a partir do 9. Não, vamos ler a partir do versículo 6. Diz assim: agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do nosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás, também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso, fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante de nosso Deus, orando dia e noite, noite e dia, aliás, com máximo empenho. Ou seja, ele não estava orando assim, Senhor, abençoa aquele povo lá naquela cidade, Senhor, cuida daquele povo lá naquela cidade, livra. Não, eles estavam orando noite e dia, com máximo empenho, ou seja, tinha fervor. E o fervor não é só a entonação, não, porque tem gente que ora forte, gritando, mas está orando desalinhado, não adianta nada.
Você pode orar suave, firme, até em silêncio se for, mas orando a palavra com convicção de que aquilo que você está falando, Deus está ouvindo e está respondendo. Orando dia e noite com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Aleluia. Então aqui a gente vê algo interessante nessa oração, o mesmo que a gente viu naquela oração também lá de Filipenses, né? Essa consciência das coisas que estão acontecendo agora, mas sempre olhando para o futuro. Né? Ele orando aqui, olha, para que o amor aumente uns para com os outros, tanto de nós para com vocês, de vocês para conosco, ele vai falando, para que o amor, para que o coração de vocês sejam confirmados em santidade, sem culpa, diante de Deus, não tendo do que se envergonhar, porque se nós aprovamos as coisas excelentes, aprovamos o que Deus aprova e fazemos o que Deus aprova, nós não teremos do que nos envergonhar. Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Ou seja, nós andamos aqui nessa terra, passamos por coisas aqui, mas nós sabemos que a nossa vida não termina aqui. Nós temos um futuro glorioso nele. Nós temos uma bendita esperança, como a Bíblia diz lá em Tito. Nós temos uma bendita esperança e sabemos que não acaba, nossa história não acabou ainda. E o Senhor não acabou aquilo que Ele tem para fazer na vida de cada um de nós, na vida da nossa família, dos nossos familiares, a história não acabou. Nós temos coisas grandes para viver aqui na terra, mas acima de tudo, nós temos coisas poderosas para viver eternamente com Ele. Porque como a Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 16, por isso nós não desanimamos, pelo contrário, ainda que o nosso homem interior, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória acima de qualquer comparação. Não atentando, ou seja, não dando atenção para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as que se veem são temporais, elas vão ter que passar em nome de Jesus, amém? Mas as que não se veem são eternas. Graças a Deus que existem coisas que nós estamos vendo, que estão nos incomodando, que querem roubar a nossa paz, mas Deus está falando, não dê atenção para isso. Não dê atenção para isso. Coloque a atenção nas coisas que você não está enxergando. Coloque a sua atenção nas coisas eternas. Coloque a sua atenção no seu Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que fez todas as coisas e vai continuar fazendo grandes coisas na sua vida. Traga à sua memória aquilo que traz esperança. Quantas vezes nós passamos coisas difíceis que nós achávamos que nós não íamos conseguir. E hoje a gente olha para trás e diz, meu Deus, como que eu aguentei? Como que eu dei conta? Mas o mesmo Deus que te fez dar conta é o mesmo Deus que vai continuar te fazendo dar conta até o fim. Desde que a gente atente, desde que a gente dê atenção para as coisas que a gente não está vendo. Porque as coisas ao nosso redor, muitas vezes, vão dizer para nós que é impossível. Mas o Senhor está dizendo, tudo é possível àquele que crê. E aqui ele vai dizendo, da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos estar fundamentados, alicerçados e fortalecidos nessa verdade. Agora, por favor, vai comigo em Efésios. Tem várias orações, é claro que a gente não vai conseguir esgotar todas elas. Tem uma oração em Efésios. Tem duas orações bem famosas, vou dizer assim, essa palavra famosa, né, mas assim, muito conhecidas em Efésios, que é Efésios no capítulo 1, a partir do versículo 15, e Efésios no capítulo 3, a partir do versículo 14. Não vai dar para a gente ler tudo, explicar tudo, mas aqui, em Efésios 1, a partir do versículo 15, Paulo, orando pelos crentes lá de Éfeso, ele vai dizendo assim, olha, por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e no amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então aqui a gente vê Paulo
mandou essa carta para o povo que estava em Éfeso, e nessa carta ele diz, olha, eu estou sempre orando por vocês. Eu estou sempre fazendo menção de vocês nas minhas orações e orando para que o amor de vocês aumente mais. E essa oração é tão poderosa porque Paulo ele vai ensinando coisas espirituais de revelação para esses irmãos. E ele vai falando a respeito do chamado, ele vai falando a respeito da herança, ele vai falando a respeito do poder de Deus que opera de maneira eficaz dentro de cada um deles. Nós precisamos estar com essas coisas muito claras dentro do nosso coração. E aí ele vai falando, no versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então essa é uma oração conhecida, poderosa, que você pode orar por você, pode orar por pessoas que você ama, por pessoas que você quer ver a mudança, a transformação. E sabe, Paulo vai falando aqui no versículo 17, ele vai falando do Senhor, do Pai da glória, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que também é o nosso Pai, para que Ele conceda espírito de sabedoria e de revelação. Sabe, a sabedoria, a revelação no pleno conhecimento dEle, não é uma sabedoria natural. Não é uma sabedoria e um conhecimento intelectual, não. É uma sabedoria que vem dEle. Uma capacidade, uma habilidade, um poder de discernir e entender as coisas do ponto de vista de Deus. A sabedoria de Deus é a capacidade de entender as coisas do ponto de vista dEle. Sabe que nós estamos aqui e o nosso ponto de vista aqui é muito limitado. Mas Deus não. Deus está nos vendo aqui de trás, de frente, de lado, está olhando as pessoas que estão ali dentro daquele prédio. E tem hora que quando eu estou perto de muita gente, eu fico pensando, meu Deus. Esses dias eu estava dentro do metrô, e o metrô bem cheio, e eu fiquei pensando, falei, Senhor, o Senhor conhece cada uma dessas pessoas, o Senhor sabe o que cada uma delas está pensando, o Senhor sabe a família, o Senhor sabe os pensamentos, o Senhor sabe onde nasceu, quando nasceu, o que pensa, o que não vai, o pai e a mãe. Eu falei, Senhor, o Senhor é demais, isso é só uma amostrinha do povo todinho da terra. Como o Senhor é grande, como o Senhor é poderoso, como o Senhor é maravilhoso. E a gente não pode acostumar com isso. A gente precisa ficar realmente embasbacado com a grandeza do nosso Pai. A gente precisa ficar estarrecido do tanto que Ele é grande, do tanto que Ele é poderoso. E apesar dele ser tão poderoso, Ele se fez do nosso lugar, Ele se veio no nosso lugar, se vestiu de gente, para ser gente como a gente, para dar acesso a Ele. Para nos fazer digno, de novo, de estar diante dEle. E aqui Ele vai falando, olha, eu oro para que os olhos do entendimento do coração de vocês sejam iluminados. E aí a gente pensa, nossa, mas eu não sabia que coração tinha olho. Você sabia que coração tem olho? Ele vai falando, iluminados os olhos do vosso coração. Por quê? Porque aqui ele não está falando de um coração natural, esse nosso coração que bombeia sangue. Ele está falando do nosso entendimento espiritual. Ele está falando do nosso espírito. Ele está falando o que é algo iluminado? É algo que é jogado luz. Para que a luz do Senhor seja jogado nos olhos do nosso entendimento. Para quê? Aí ele vai explicando. Para que vocês saibam qual é a esperança do seu chamado. Aí ele vai falando a respeito da herança e ele vai falando a respeito do poder. Então, quando ele fala a respeito do chamado, ou seja, o primeiro chamado que cada um de nós tem é chamado de filho. Não se fala inicialmente a respeito dos chamados ministeriais. O nosso primeiro e grande chamado, que é o que nos fez entrar no reino de Deus, e é o que vai nos fazer entrar no céu e morar com Ele para sempre, é ser chamado como filho.
E porque nós somos bons filhos, aí nós vamos ter funções diferentes. Nós podemos ter sido chamados para pastor, para mestre, para o subministério de socorros. Porque se nós formos bons filhos, nós vamos funcionar com qualquer outro chamado, ministerial ou não, que o Senhor nos chame para fazer. Agora, se nós não formos bons filhos, nada do que nós fizermos vai ser bom. Então, o nosso primeiro e o mais importante chamado é sermos filhos de Deus. E no comecinho de Efésios, ele fala sobre isso, que nós fomos chamados para sermos filhos. E quando nós entendemos que nós somos filhos, nós vamos entender que nós temos uma herança, porque filho tem herança. E se nós sabemos que nós somos filhos, nós temos acesso a uma herança poderosa que Ele já garantiu para nós em Cristo. E porque nós somos filhos, e porque nós temos uma herança, e nós estamos inseridos numa família super poderosa, nós também temos poder. Porque é um poder que não emana de nós, é um poder que vem dele, e que Ele graciosamente compartilhou conosco do poder que Ele já tem. Ele compartilhou conosco porque Ele disse, olha, o nome que eu tenho você pode usar. O nome de Jesus você pode usar. Aquilo que eu sou você pode usar. Os poderes que eu tenho, você pode usar em meu nome. E ele vai dizendo, e eu amo o versículo 19, porque ele é bem exagerado. Ele vai dizendo, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Olha só que versículo exagerado. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Será que o poder de Deus tem uma força eficaz? Pois Ele está dizendo para mim e para você, através dessa oração, que nós temos acesso a toda essa eficácia desse poder que opera em nós que cremos. É muito poder que está disponível para cada um de nós. Mas muitas vezes nós não temos o conhecimento, a revelação. E é essa oração de Paulo pelo povo de Efésios, para que eles tivessem consciência desse poder, dessa herança e desse chamado que estava disponível para cada um de nós. E aí no versículo 20 ele vai dizendo o que aconteceu quando ele usou esse poder. Versículo 20, o qual exerceu ele o quem? O poder, exerceu o poder em Cristo. O que aconteceu quando ele exerceu esse poder em Cristo? Ele o ressuscitou dentre os mortos e o fez assentar à sua direita nos lugares celestiais. Então, se o poder dele é tão eficaz ao ponto de ter ressuscitado Jesus dos mortos e ter assentado ele à direita dele nas regiões celestiais, ele está dizendo, esse mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, habita dentro de você. E vai operar em você e através de você com a mesma eficácia, com a mesma potência, com a mesma capacidade que operou quando ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. A gente não pode achar isso normal. A gente precisa estar, e não é algo que a gente entende de uma vez por todas, pirlim, pim, pim, 1, 2, 3 e já. Não. É algo que precisa estar sendo construído constantemente dentro de nós. A gente precisa estar se lembrando mutuamente uns aos outros daquilo que Deus é, daquilo que Deus pode fazer em nós e através de nós. Que o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo está em nós, mora dentro de mim, mora dentro de você. A gente tem que estar lembrando. Sabe, quando as circunstâncias difíceis vierem, ao invés da gente reclamar, mesmo que a murmuração venha aqui no bico, no beiço, como diz uma amiga minha, pelo beiço de uma pulga. Você bota para dentro e ao invés de você dizer murmuração, ao invés de você dizer coisa ruim, você diga o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, habita dentro de mim, traz vida ao meu corpo mortal e manifesta o poder de Deus na vida de quem eu estiver perto. E aí ele diz que ele ressuscitou e que ele colocou Jesus Cristo nas regiões celestiais. E ele vai dizendo como se fosse geograficamente onde é. Porque, por exemplo, a gente está aqui no Guará. E a gente diz, olha, eu estou na rua tal, perto do lugar tal, em tal lugar. E aqui ele vai dizendo onde é esse lugar celestial. Acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Eita, glória. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Aleluia.
Então, nós precisamos entender essas verdades espirituais, não simplesmente como informações intelectuais, mas como verdade espiritual, que já está disponível para cada um de nós. Que esse mesmo poder que ele exerceu, essa mesma herança que está disponível, esse mesmo chamado que está disponível para cada um de nós, para nos fazer andar nessa terra de modo digno, porque ele deu todo esse poder e toda essa autoridade para a igreja, e nós somos a igreja, como ele diz no versículo 23, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, nós somos a igreja, a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. Então, nós podemos ser luz aonde nós estivermos. Nós estamos aqui nessa cidade do Guará, e nós chamamos a existência, o poder de Deus em manifestação, através das nossas vidas aqui neste lugar. Chamando, Pai, nós chamamos pessoas para este lugar, homens e mulheres que precisam do Senhor, pessoas que estão clamando pela presença do Senhor, pessoas que estão clamando por socorro, pessoas que estão a ponto de se matar, pessoas que estão desesperadas. Nós chamamos essas pessoas. Nós queremos ser luz neste lugar, queremos ser sal neste lugar, trazer uma transformação genuína que só o poder do Espírito de Deus pode fazer. Nós cremos em grandes coisas, e eu oro por cada membro dessa igreja, eu oro por cada família representada neste lugar, para que o poder de Deus em manifestação atue de maneira poderosa, de maneira poderosa, de maneira poderosa dentro de cada um de nós, trazendo luz, trazendo iluminação dos olhos do nosso coração, dos olhos do nosso entendimento, para que nós possamos vivenciar, desfrutar, Pai, de tudo aquilo que o Senhor já planejou para cada um de nós. Pai, como família e como igreja, eu oro, Pai, para que o Senhor estabeleça a tua perfeita vontade na igreja Verbo da Vida no Guará. Senhor, nós não somos só mais um. Não somos só mais um, nós somos boca de Deus aqui na terra. Nós trazemos à existência aquilo que não existe como se já fosse. Nós declaramos, Pai, uma igreja cheia, nós declaramos uma igreja avivada, nós declaramos, Pai, uma igreja com instrumentos, com tocadores de instrumentos, nós declaramos, Pai, cadeiras, nós declaramos, Pai, um prédio maior, nós declaramos, Pai, homens e mulheres cheios do Teu Espírito, avivados, cheios da Tua Palavra, nós declaramos, Pai, um som de excelência, nós declaramos equipamentos de câmera de excelência, nós declaramos computadores de excelência, nós declaramos homens e mulheres chegando, homens e mulheres avivados, homens e mulheres para nascerem de novo e serem, Pai, impactados pela Tua Palavra. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer, Pai, esse link entre nós que queremos fazer a Tua vontade e as pessoas que estão clamando, desejosas por uma transformação de vida. Nós oramos, nós cremos, nós declaramos, nós Te agradecemos, Pai, porque nós sabemos que nós estamos grávidos de grandes coisas, estamos gerando no reino do Espírito, Pai, uma igreja forte, uma igreja avivada, uma igreja que anda em amor, uma igreja em que os irmãos têm comunhão, uma igreja em que os irmãos, Pai, andam de mãos dadas, avançando, triunfando em todas as coisas. Obrigada porque nós somos homens e mulheres generosos neste lugar. Nós declaramos a Tua Palavra correndo velozmente. Nós declaramos, Pai, o departamento infantil crescendo. Declaramos, Pai, crianças avivadas e cheios do Teu Espírito. Declaramos adolescentes chegando, jovens chegando, adultos chegando, idosos chegando. Declarando pessoas de todas as idades chegando e sendo alcançadas pela Tua Palavra, pelo Teu amor. Pai, nós somos cooperadores do Senhor, queremos estar avivados, discernindo a Tua perfeita vontade, discernindo aquilo que está no Teu coração, aprovando aquilo que o Senhor aprova, desaprovando aquilo que o Senhor desaprova, aprovando as coisas excelentes e aumentando no amor e na fé. Obrigada, Pai, pela Tua Palavra. Obrigada, Pai, por esse culto poderoso. Obrigada, Pai, porque quando nós nos reunimos, sempre é para melhor. Sempre é para melhor. E nós vamos sair deste lugar, Pai, fortalecidos pelo ensino da Tua Palavra. Pai, nós oramos e nós vamos continuar orando para que grandes coisas se manifestem neste lugar. Obrigada pela Tua Palavra. Obrigada por cada um dos meus irmãos. Que nós possamos ir para as nossas casas, Pai, em paz, livre de todo mal, livre de todo, Pai, de todo plano do diabo. Mas nós declaramos a Tua vontade perfeita nos guardando, porque nós estamos protegidos, Pai, de um lado e de outro. Estamos cercados pelo Teu amor e pela Tua Palavra. Nós Te damos graças nessa noite, Paizinho, em nome de Jesus.